Este ano assinalam-se 20 anos da Fundação EDP. Foram 20 anos de muito trabalho, um percurso em que se foi afirmando como um ator social importante e um ator cultural importante. Para quem vive em Lisboa e conhece Lisboa, faz parte da paisagem do Rio Tejo. O mate, aquela onda que fica junto ao Rio Tejo, a Central Tejo, que é onde nós estamos, e estas 2 décadas é um bom momento, um bom pretexto para podermos refletir sobre o papel das fundações, que missão é que têm, como é que está o seu estatuto, que trabalho têm desenvolvido, que papel desempenham na sociedade portuguesa, quer como agentes da sociedade civil, também em algumas circunstâncias também como agentes públicos. E o ponto de partida para esta conversa hoje é a Fundação conta a sua história. E nada melhor por isso do que estarmos onde estamos, a sala dos geradores da Central Tejo, como eu referi, um lugar emblemático da Fundação EDP. E temos connosco Isabel Capeloa Gil, que é reitora da Universidade Católica Portuguesa. A Universidade, como veremos, também tem uma fundação. Temos António Gomes de Pinho, que é o presidente da Fundação Arpates Endes Vieira da Silva, e também, naturalmente, Vera Pinto Pereira, membro do Conselho de Administração Executivo da EDP e presidente da Fundação EDP. Eu vou começar por si, Isabel. A Fundação, no seu caso concreto, não é o núcleo central do trabalho da Universidade, mas a Universidade é seguramente um ponto excelente de observação sobre as fundações em Portugal e o papel que podem desempenhar. Nós há 10 anos tivemos alguma controvérsia, foi no período em que houve alguma regulação, saiu uma lei nova para adaptar o estatuto das fundações. Como é que observa estes 10 anos, um pouco mais, foi em 2012, portanto já vai um pouco mais. Como é que observa esse papel hoje das fundações que chegaram a ter uma imagem entre o Deus e o diabo na sociedade portuguesa? Boa tarde, muito obrigada e parabéns à Fundação EDP, que é um marco na nossa sociedade. Eu acumulo com o meu cargo de reitora o cargo de administradora não executiva da Gulbenkian, da Fundação Carlos Gulbenkian, que é uma fundação que, na verdade, representa tudo aquilo que, em termos de impacto social, quando pensamos numa sociedade que utiliza, ou numa instituição que utiliza a filantropia para remediar, para alterar sistemicamente uma sociedade, creio que a Gulbenkian tem a maior parte das fundações que nós temos em Portugal. A Gulbenkian é um exemplo disso, claramente. A crise que nós tivemos em 2012, creio que foi justamente porque a percepção pública do papel das fundações, uma função de complementar aquilo que eram instrumentos para a coesão societal em matéria de educação, de cultura, de desenvolvimento societal, naturalmente, e também com objetivos económicos, políticos. Temos fundações muito dedicadas, por exemplo, à liberalização de determinadas sociedades, outras ligadas a partidos políticos. Estou a pensar na Fundação Adenauer ou da Fundação Ebert, não é? Portanto, mas sempre com uma intuição, com um intuito de transformar a sociedade num caminho para o bem comum, digamos. E a percepção que nós tivemos em 2012 é que havia a possibilidade de, explorando aquilo que era a estrutura legal que ancorava a existência administrativa das fundações, elas poderem ser veículos para algo de diferente. Não é? Estamos a falar sobretudo na altura de procurar tornear as regras fiscais. Exatamente. Que não é de todo o objetivo para o qual uma fundação deve ser utilizada. Da perspectiva da universidade, as fundações com quem nós trabalhamos, a Fundação EDP, a Fundação de Serralves, a Fundação Gulbenkian e outras ligadas a projetos de desenvolvimento societal, associados a IPSS, têm uma função muito importante porque a nossa intervenção é de formar. E trabalhando com fundações, esse trabalho ajuda-nos a ter mais impacto nas áreas e nos públicos que trabalhamos, a identificar problemas específicos. Por exemplo,
projeto que temos neste momento para trazer para a universidade, quando digo universidade é o sistema universitário em geral, jovens que vêm de meios sociais frágeis, que têm motivação, talvez não teriam um mérito que lhes permitisse estudar nas universidades mais exigentes do nosso país, mas justamente que nunca pensaram se calhar em ir para a universidade. Mas quando nós pensamos que a universidade tem uma função importantíssima, que é de funcionar como elevador social, temos que pensar também se queremos Deixa-me fazer uma pergunta. Quando diz melhores... que se calhar não tinham mérito, é porque não tinham mérito ou não tinham as condições para ter o mérito? Não têm condições para ter mérito. Ou seja, não atingem aquilo que são os valores quantitativos que lhes permite aceder às instituições mais competitivas, porque vêm de meios sociais onde a educação não é uma prioridade. Não é? Mas que são identificados muitas vezes pelas escolas como jovens com potencial, que têm motivação, que têm criatividade, que têm um conjunto de outras características que lhes permitiriam ter um impacto importantíssimo nas profissões que vão liderar o nosso país, não é? E nós temos que pensar que nós não podemos estar a trabalhar só para aqueles que são os melhores, que têm as melhores notas, e aqui sabemos que a desigualdade social no país, infelizmente, temos dado passos de gigante, mas ainda não os suficientes. Nós continuamos a ter enorme desigualdade social na evolução do desempenho escolar dos jovens, sabemos disso, não é? E aqui as parcerias entre as instituições de ensino superior e as fundações são fundamentais para podermos fazer este trabalho, que é um trabalho de nicho, não um trabalho alargado, mas que nos permite, de facto, identificar na comunidade, por exemplo, grupos de indivíduos que vão, se calhar, nós acreditamos que sim, ter um papel fundamental na transformação da nossa sociedade, trazendo maior diversidade para as lideranças, que é muito importante. Isto é uma palavra que hoje em dia se tornou anátema, mas é fundamental termos diversidade nas lideranças. Trazem experiências muito diferentes e aqui creio que as coligações e as parcerias são fundamentais. António Gomes Pinho, a sua fundação, creio eu, espero não estar enganado, tem mais foco na área das artes, como aliás deriva digamos, de seus próprios fundadores, Arpad Zendes, Vieira da Silva. Como é que enquadra a missão naquilo que é um país onde, além a cultura ocupa o seu espaço, mas esse espaço, em muitos aspectos, para muitas pessoas, sobretudo para as pessoas, às vezes, como referia a Isabel, menos, que têm mais dificuldades à partida, ainda não é tão central como isso. A Fundação Arpad Zendes Vieira da Silva representa a criação da Fundação uma espécie de culminar de um processo de reconciliação da Vieira da Silva com o Estado português. Ela nunca esteve zangada com o país, manteve sempre uma ligação muito forte, mas realmente o Estado não a tratou bem e sobretudo quando ela mais precisava, que foi quando teve que fugir de Paris, na sequência da guerra, e pretendia ficar em Portugal, e isso não foi possível. Este processo permitiu, e teve aí um papel liderante do Dr. Mário Soares, embora a Fundação se tenha criado num governo de Cavaco Silva, permitiu concretizar uma doação muito importante de obras da Vieira da Silva, do Arpad e de muitos outros artistas, amigos deles, que não foi fácil trazer para Portugal, porque houve alguma, se não oposição, algumas dificuldades criadas pelo governo francês, mas foi esse o instrumento que acabou por ser adequado a resolver o problema, a trazer esse espólio importantíssimo, que valerá a preços de hoje mais de 30 milhões de euros, mas que tem também uma grande relevância cultural, obviamente, e criar uma fundação que aproveitou, eu diria, um modelo que estava a ser lançado na altura, um novo modelo de parceria público-privada na área da cultura. Foi um modelo que se iniciou em Serralves, eu vivi-o intensamente porque participei nesse processo, na criação, depois vim a ser
presidente de Serralves e administrador, e sou fundador, e depois que explica um pouco melhor o que é esse modelo. Bem, o modelo assenta na ideia de que a gestão privada em si é virtuosa e pode representar uma mais-valia quer na utilização dos fundos públicos, quer na obtenção de novos fundos que se juntem aos fundos públicos. Serralves, por exemplo, nasceu desta ideia que mantém ao longo deste tempo todo, de uma parceria equilibrada, igualitária. Isto é, o Estado inicialmente pôs o mesmo que os privados puseram e assim sucessivamente. Eu diria até que neste momento Serralves é um bom exemplo porque por cada euro que o Estado dá a Serralves consegue obter à volta de 1,4. E portanto esse modelo tem muitas virtualidades. Eu posso falar a propósito de outras, não há muitas infelizmente, há a Casa da Música que tem algumas diferenças, enfim, tem um saldo altamente positivo. A Casa da Música neste momento é talvez a principal instituição portuguesa na área da música, globalmente, nas várias áreas em que intervém. Mas, referindo-me expressamente à Vieira da Silva, à Arpazenes Vieira da Silva, este modelo foi um pouco mais complexo, porque o Estado aqui tem várias representações, e os privados, na altura da criação, foram fundamentalmente a Fundação Cidade de Lisboa, que é uma fundação privada, e a Fundação Gulbenkian. Embora esta depois, por razões legais, não tenha podido entrar no corpo de fundadores e tenha sido o presidente da altura, o Dr. Perdigão, a fazê-lo. Mas estas fundações, e esta em particular, têm uma característica muito interessante. É que embora seja uma parceria, a expressão de uma parceria entre o Estado e a sociedade civil, elas são comandadas, digamos, pela sociedade civil. Isto é, o Estado não tem uma fundação, uma posição dominante, uma intervenção dominante. E por isso são fundações privadas, de direito privado. Outra coisa são fundações públicas de direito público, que existem também, e fundações públicas de direito privado, mas em que há uma maior controle do Estado. Como é que se exerce, para que não haja dúvidas, este modelo eu considero de facto muito virtuoso, pelas razões que aduzi, por muitas outras. É um modelo que garante uma grande estabilidade ao exercício do fim para que as fundações em geral são criadas. Garante uma grande independência também, porque elas não dependem dos ciclos políticos. Uma vez um primeiro-ministro perguntava-me qual era a razão do sucesso de Serralves na altura e tal, e eu perguntei-lhe quantos ministros da cultura tinha havido desde que a fundação tinha sido criada. Ele disse-me que tinha havido 13, pensava ele, eu acho que até tinha sido mais um, mas é relevante, e entretanto tinha havido 3 presidentes da Fundação de Serralves, e por razões estatutárias, porque há um limite aos mandatos. Bom, isto é muito importante, pode não parecer, mas é muito importante porque é uma garantia de estabilidade, de independência e fundamental para a prossecução dos fins que em geral devem ser atribuídos às fundações, que são fins de longa distância, de longo prazo. E é por isso que eu sou um defensor muito ativo das fundações privadas, de direito privado, embora as outras tenham o seu papel, mas muitas vezes são utilizadas, no fundo, para realizar ou concretizar finalidades do Estado e fazem-no através de mecanismos de concorrência bastante discutíveis, sobretudo no acesso ao mecenato, mas eu penso que nós falaremos disso. Só para terminar, evidentemente que a Fundação, embora tenha como escopo fundamental conservar aquele património e outro que foi adquirido entretanto, tem uma ação muito diversificada na educação artística e, sobretudo, na divulgação cultural e nas zonas em que é mais difícil chegar às populações. Nós temos um programa de exposições itinerantes,
o ano passado e este ano é muito centrado em torno de 25 de Abril e da comemoração de 25 de Abril, mas tem levado, a nossa preocupação é que vá a zonas onde realmente, raramente, vão as artes plásticas e as artes visuais. Vera, estamos na sua casa, são os 20 anos da Fundação EDP, o tema é contar a história da Fundação, portanto, conte-nos um pouco a história destes 20 anos neste sítio tão bonito. Bom, a Fundação EDP nasce, como disse, há 20 anos, de uma vontade de uma empresa que no fundo é a grande elétrica portuguesa, e que chegava e que tinha estabelecia uma relação com muitas famílias, muitas empresas, portanto tinha uma presença relevante, e nasce da vontade dessa empresa ir para além da sua relação comercial, de ter uma relação de impacto social com a sociedade onde se inseria e desenvolvia grande parte da sua atividade, e portanto é nesse contexto que surge a Fundação EDP, e que hoje está aqui alojada nesta Central Tejo. Foi uma parte tão importante da história do setor elétrico português e, em particular, do setor elétrico em Lisboa. Ao longo da sua história, esta fundação, que é uma fundação corporativa, foi estabelecendo o seu impacto em diferentes áreas, como a educação, a saúde, a ciência e tecnologia, e mais recentemente a transição energética e os temas climáticos. Ao longo da sua história, estas dimensões foram assumindo diferentes espaços, diferentes necessidades, e aquilo por que nos pautamos é, de facto, por escolher áreas onde entendemos que uma fundação corporativa consegue ter um papel complementar àquilo que é a capacidade de intervenção do Estado, por exemplo, e dos outros mecanismos que funcionam em mercado e que não estão a conseguir dar toda a resposta. O exemplo da cultura, que está também presente desde muito cedo na história da Fundação EDP, através do Prémio Novos Artistas. Aliás, o primeiro Prémio Novos Artistas foi há 20 anos, mas também através do Grande Prémio, mais recentemente através do Museu, do MAT, que completa 10 anos no próximo ano. A cultura, por exemplo, é uma área onde apenas menos de 1% do Orçamento do Estado acaba por ser dirigida à arte e cultura, e, portanto, é uma área onde entendemos que podemos fazer a diferença. E, portanto, é dessa forma que escolhemos as áreas em que estamos, como disse, passados Vocês passaram por muito lado, não é? Na saúde, estava há pouco a dizer que, antes de nós começarmos esta conversa, que tiveram um papel, por exemplo, muito relevante no tempo do Covid. Concretamente? Por exemplo, na saúde e na educação nessa altura, porque nessa altura são identificadas uma série de lacunas muito concretas, seja de material de proteção em contexto de Covid, seja quando o sistema educacional português migra para o remoto, e de repente deparamos-nos com N escolas e alunos que não tinham condições de manter a sua atividade escolar e processo de aprendizagem porque não dispunham do equipamento necessário, e portanto lançámos nessa altura um programa, por um lado, de distribuição de material de proteção, mais até dirigido à terceira idade, e em contrapartida nos jovens fizemos um programa muito, muito abrangente de distribuição de PCs nas escolas mais carenciadas do país. Portanto, esta foi, como digo, identificamos as necessidades de intervenção no momento e a Fundação EDP avança. Mais recentemente, em matéria de impacto social, a par de toda a nossa dimensão de arte e cultura, temos enfocado muito a transição energética justa e inclusiva. Como imagina o Grupo EDP, é um grupo de energia. É um grupo de energia, tem como missão liderar este tema da transição energética, mas a transição energética corre o risco de acentuar as diferenças e de deixar para trás muitos, desde aqueles que ficam sem emprego quando é fechada uma central a carvão, até aqueles que não têm a possibilidade de beneficiar de painéis solares porque não têm forma de fazer essa migração nas suas instalações, desde os que não têm capacidade de aderir à mobilidade elétrica porque a substituição da frota numa instituição de caridade é um investimento demasiado significativo. Portanto, há muitas matérias, até ao todo o tema da habitabilidade. A crise climática vem acentuar aquilo que é a crise habitacional, da falta de condições de habitabilidade de infelizmente, muitíssimas famílias portuguesas. E, portanto, é nessa frente que nós endereçamos o tema da transição energética justa e inclusiva através de programas como a EDP Solidário, que ao longo dos últimos anos impactou mais de 4 milhões de pessoas com cerca de 20 milhões de euros investidos ao longo do tempo.
e depois em veículos diferentes. Portanto, tanto atuamos do lado da educação, e no fundo temos um programa que é o Educar em Energia, que é precisamente trazer a consciencialização sobre os temas e ajudar os jovens a perceber o que é que devem fazer e o que é que está ao seu alcance do ponto de vista de transição energética. Temos o tema da atuação e do apoio direto, através de donativos a instituições que carecem desse apoio para poderem fazer essa transição, onde damos desde equipamento energético a veículos elétricos, etc. E depois temos também uma frente que temos vindo a explorar, não apenas através da Fundação, mas através de todo o Grupo EDP, que é financiarmos com sustentabilidade uma série de projetos, de iniciativas que acreditamos que vão fazer a diferença a prazo, mas que têm que ser apoiados, seja do ponto de vista de encaminhamento de gestão e de boa gestão, seja do ponto de vista de financiamento. Mas, portanto, com uma visão à sustentabilidade do apoio que damos. Não deve, cada vez mais, não deve ser um apoio pontual, mas deve ser um apoio que perdure no tempo, que viabilize algo que é sustentável. Isabel, ainda há pouco, na sua primeira intervenção, referiu o papel que a Fundação Gulbenkian teve há muitos anos, e numa altura em que a Fundação Gulbenkian, por um lado, era visto como o exemplo da Fundação, digamos que fazia aquilo que mais ninguém conseguia fazer, e também num período em que chegou a ser vista como uma espécie de Ministério da Cultura, quando o Ministério da Cultura, enfim, hoje em dia, acabamos de referir, há um investimento relativamente baixo, mas já não é o que era há 40, 50, 60 anos. Agora, isso é ao mesmo tempo é um espaço que ocupa e um desafio, porque há aqui estamos a falar de muitas áreas, designadamente, por exemplo, na área da cultura, em que o mundo das fundações tem propostas e ofertas que eu pergunto, são complementares, rivais, coordenadas, desafiadoras relativamente àquilo que é a oferta pública. Porque há pouco penso que falou que a Casa da Música era a principal instituição na área da música, já podemos voltar a isso, mas não deveria ser. Eu diria que haveria porventura outras que acho que já tentaram ser fundações, não sei se são agora, se não, que têm fundações públicas, direito público, que deveriam porventura ser essas principais instituições. Como é que é esta? Isto é uma tensão, ou uma tensão positiva, ou uma tensão complexa? Entre o público e o privado? Sim, entre o público, o privado e aquilo que oferecem nestes domínios, não é? Bem, eu vou dizer uma coisa que se calhar é muito controversa. Eu tenho alguma dificuldade em entender o papel de fundações públicas de atividade, seja na área da música, da cultura, porque se o Estado tem essa função, deve ter mecanismos que lhe permitam agir, criando teatros nacionais com programas próprios, museus com programas próprios, e, portanto, a criação de uma fundação pública para apoiar os museus significa uma falência do próprio Estado ter os mecanismos que lhes permitam fazer a sua ação, desenvolver as suas competências de uma forma que seja ágil, flexível e que permita responder àquilo que são, no fundo, as necessidades da sociedade. Não é? Porque, no fundo, estamos a falar de uma ação do Estado, que deve continuar a ser ação do Estado, mas que vai encontrar um instrumento, que é um instrumento fundacional para para poder desenvolver de forma mais adequada a sua ação. Porque, no fundo, na sua origem, o impulso filantrópico vem complementar e associar-se àquilo que são funções que o Estado sozinho não consegue desenvolver. Não é? O exemplo que o António estava a dar de serralves e de fundações que têm essa base híbrida, não é? Portanto, que integram, por um lado, o financiamento privado e o público, sim, permite ter um maior impacto e desenvolver, no fundo, fazer avançar de forma mais eficaz aquilo que são a missão da instituição, mas uma fundação que é estritamente pública é um instrumento que significa a própria falência do Estado, ter outras formas de desenvolver as suas competências sem ser através do instrumento fundacional. Não é? Portanto, na verdade, as fundações deviam ser híbridas ou privadas. Não é?
No caso da Gulbenkian, eu acho que isso é muito claro. A Gulbenkian, a Fundação Carlos Gulbenkian, continua a ter um papel importante, relevante, sistémico, mas vai-se reinventando, porque as necessidades da sociedade vão sendo diferentes. Como disse, a realidade de Portugal hoje não é a mesma de há 40 anos em matéria de cultura, felizmente. Felizmente. E temos muitas fundações que têm também, e portanto temos digamos, um ambiente cultural pujante, o que não significa que não necessite de continuar a ser apoiado e desenvolvido, naturalmente, mas há outras áreas, para além daquilo que são as áreas de atividade, a música, os museus, o apoio à criação, mas áreas de intervenção social e científica, onde a Fundação tem estado a agir. Vou dar um exemplo de uma nova iniciativa, preenchendo algum vazio de aspectos em que a sociedade portuguesa, o Estado, ainda não interveio de forma eficaz. Vou dar um exemplo. Como se sabe, a Fundação Carlos Gulbenkian, um dos seus pilares era a ciência, através do Instituto Gulbenkian de Ciência, que se fundiu agora com o IMM, não é? Portanto, criou de facto uma enorme instituição de ciência, um grande laboratório, o GIM, Gulbenkian Institute of Molecular Medicine, mas ao mesmo tempo que transfere para esta entidade, que é uma fundação pública de direito privado, as funções de ciência do IGC, criou algo que não existia em Portugal e que vai ter um impacto sistémico no nosso sistema científico nacional, que é o Instituto de Altos Estudos. O modelo de Princeton, a Universidade de Princeton criou há cerca de 60, 70 anos, o Instituto de Altos Estudos, que tem meramente como função atrair os maiores cérebros para desenvolverem a sua atividade e terem impacto, no caso de Princeton, no ambiente daquela universidade. Este modelo alargou-se para tudo aquilo que são os grandes sistemas culturais, científicos das sociedades desenvolvidas. Inglaterra, Reino Unido, na Alemanha, os institutos de estudos avançados têm um papel fundamental na análise, desenvolvimento e, sobretudo, no apoio àquilo que são os talentos geniais, que nós precisamos de cultivar também. Em Portugal nunca tivemos um instituto, não é um instituto de altos estudos, como existiram, este modelo de Princeton, não tínhamos uma instituição desta natureza, que foi criada agora, vai ter a sua primeira call, acho que abre amanhã, e portanto o objetivo é justamente este, atrair sem qualquer compromisso as maiores mentes, sobretudo em áreas, não na área da ciência, na medida em que o GIM, portanto, as chamadas hard sciences ou as ciências naturais, mas ligando-se mais às áreas das humanidades e das ciências sociais, e portanto permitir condições para que aqueles que são os que fazem avançar o campo tenham impacto no nosso sistema através deste apoio estruturado. É um instituto que vai ter impacto a médio e a longo prazo, não é? Portanto, como dizia a Vera, a função das fundações não é remediar, não é ser assistencialista, é ter uma visão de médio e longo prazo sistémica, não é? Portanto, é um exemplo de algo que significa que se conseguem fazer sempre coisas novas. O desafio é que aquilo que o que é que significa terminar, por exemplo, iniciativas que tiveram importância no desenvolvimento de uma determinada área, mas evitar que a sociedade se torne dependente desse mesmo apoio. Um exemplo interessante, Bill Gates, como se sabe, vai gastar todo o capital da Fundação, ou anunciou que quer gastar todo o capital até 2045. E o único objetivo é conseguir criar verdadeiro impacto de uma forma massiva, permitindo, e sobretudo olhando para o momento atual, um momento de crise em que se está financiamento
nas áreas privilegiadas da Fundação, na área da saúde e na área do desenvolvimento comunitário e social. Portanto, permitir, diz ele, com este fluxo de capital, conseguir ter impacto num período de tempo mais curto, na certeza, diz o Bill Gates de uma forma interessante, que haverá outras entidades com milionárias, com igual valor, que no futuro poderão substituir-se ao papel que ele desempenha. Ele diz, não faz sentido para ele ter uma fundação perpétua, porque não consegue controlar o que acontecerá ao seu capital depois de ele desaparecer. E deseja criar verdadeiro impacto com o dinheiro que tem disponível e, portanto, fazê-lo num curto período de tempo. O que significa justamente, portanto, dar os instrumentos para evitar dependências relativamente àquilo que são as estratégias da Fundação. Eu creio que esse é um dos maiores desafios. É conseguir esse impacto. Por isso mesmo, pergunta ao António, a Fundação Harpaz Entes está um bocadinho no polo oposto, é uma fundação pequena por comparação com estas enormes, mesmo com a Gulbenkian, a Serralves, a Champollion, a EDP e outras que têm de facto uma dimensão grande. Essa é pequena. Como é que isto joga umas coisas com as outras? Como é que este ecossistema vive com uns, não lhe quer chamar, enfim... Eu acho que vive muito bem como no tecido económico. É importante que haja grandes empresas e médias empresas. Eu acho que na cultura é muito importante que haja uma grande diversidade de instituições e sobretudo de fórmulas diferenciadas. Eu acho que a cultura vive muito disso e ganha muito com isso. Que nasçam 1000 fundações ou associações, a cultura só ganhará com isso. E portanto, o que é que uma fundação bastante mais pequena, sobretudo em termos de estrutura, nós temos 6 pessoas a tempo permanente, 6 funcionários. Se virmos por outros critérios, não é tão pequena quanto isso. Em termos de património, estará entre as primeiras 15. Em termos de número de exposições, entre as primeiras 15 também, e portanto há outros critérios, mas sim é pequena. O que é que isso permite? Permite uma aproximação, uma relação com os agentes culturais, com os criadores, muito grande e muito fácil. Permite uma decisão muito fácil. Se me perguntar qual é a grande vantagem, é a rapidez da decisão e a proximidade entre quem decide e quem é, digamos, abrangido pelas decisões. Permite também uma relação de proximidade muito fácil também com os sucessivos e os variados agentes, sobretudo a nível descentralizado, com as autarquias, com as outras instituições culturais. E permite finalmente talvez uma outra coisa muito interessante. Permite-nos estar muito sobre aquilo que vai acontecendo e sentir, talvez com uma acuidade maior que outras instituições, de outra dimensão. Falava na necessidade que a Gulbenkian tem de se ir adaptando à realidade, e ainda bem que o faz, mas é evidentemente uma instituição pesada para a qual isso é um esforço que tem que ser feito. No nosso caso e no caso das instituições mais pequenas, isso é quase uma forma de respiração, digamos, e isso permite-nos abordar temas que estão fora ou que não estão diretamente ligados àquele objetivo inicial e fundamental, mas que eu diria que a Vieira da Silva gostaria muito que fossem abordados. É esse, aliás, um dos nossos critérios de atuação. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguma coisa que esteja ligada, às vezes só muito intelectualmente, ou de forma mais sensível, ou com aquilo que ela teria gostado de fazer ou que gostaria que fosse feito agora. Portanto, nós temos consciência de que as fundações e outras instituições, mas as fundações particularmente por causa desta independência e deste distanciamento que têm do poder, as privadas, obviamente, é interpretar os desafios da sociedade contemporânea
e desafios que são muito fortes e muito atuais e para os quais se têm que encontrar respostas rápidas. A ideia de criar uma sociedade mais crítica, com maior capacidade crítica, a ideia de fugir um pouco ao imediatismo da comunicação e das redes e fazer essa reflexão de uma forma mais aprofundada e simultaneamente transmiti-la. Nós orgulhamos-nos muito de uma coisa que fazemos agora todos os anos, que é uma reunião de primavera, em que são debatidos sempre grandes temas da sociedade contemporânea. A última foi há pouco tempo com o Dr. Durão Barroso e outras pessoas, e que nos permitiu abordar as questões realmente da cultura e da democracia. E eu acho que isso é um papel, obviamente, de muitas instituições, não é? Instituições públicas, instituições privadas, das grandes fundações, mas as pequenas têm, se calhar, aí alguma vantagem competitiva, diria, que é a da flexibilidade, a da rapidez e a da proximidade com aqueles a quem a sua ação se destina. Bem, a EDP não sei se se situa exatamente no polo oposto, mas há um aspecto que eu gostava de tentar perceber como é que funciona, porque independentemente da ação que já descreveu, social, na área da educação, da saúde, da transição climática, há a ação na área cultural. Na ação da área cultural, aquilo que é muito habitual em Portugal é que muitos agentes culturais, quando chega a altura de verem como é que viabilizam os seus projetos, vão bater à porta das grandes empresas, pedir apoio, penso que é o abrigo da lei do mecenato. São projetos que nascem das pessoas, não são projetos que nascem das empresas, na maior parte dos casos, ou das fundações ligadas às empresas. Como é que funciona no vosso caso, quando vos batem à porta a pedir esses apoios? E batem muito? Imagino que sim. Sim, seja da fundação, seja da empresa em si, seja da empresa em si, do Grupo EDP. E nós somos efetivamente mecenas de outras fundações, nomeadamente da Fundação Arpad Zen, com muito gosto e muito orgulho há muitos anos, e também de outras instituições, de outros projetos, de outros programas. Naturalmente que à data, com a dimensão que o projeto MAT ganhou para a Fundação EDP, acabamos por canalizar para aqui também muito do nosso esforço e do nosso investimento. E, portanto, aquilo que é o nosso compromisso com o apoio à arte e cultura corporiza-se essencialmente e cada vez mais através do projeto do MAT. Portanto, não deixamos de apoiar alguns projetos culturais e artísticos através deste mecenato, apoiamos artistas através dos prémios de novos artistas, do fundo que criámos há pouco tempo para aquisição de obras a jovens artistas, portanto, através da própria Eletra, que acaba por ser um projeto mais de incentivar o pensamento crítico, que é algo absolutamente fundamental na sociedade em que vivemos e que cada vez tem menos espaço para este pensamento crítico, mas muito vai através daquilo que é o nosso apoio e investimento aqui no museu e que depois é um espaço onde interagimos com escolas, com o público em geral, onde expomos artistas portugueses e internacionais e onde acabamos por projetar a cidade de Lisboa de uma forma diferente. E surge também o tema do financiamento do próprio projeto do museu, não é? Onde hoje em dia ele é financiado essencialmente através dos fundos canalizados para a fundação da EDP, cada vez mais também a partir do próprio modelo de negócio, mas também através da ação de outros mecenas que acabam por apoiar o trabalho do museu. E isto é algo que às vezes em Portugal nos parece um pouco estranho, muitas vezes eu sou confrontada com a ideia mas porquê é que a EDP precisa de financiamento de outros? Não é a EDP, no fundo, estamos a falar de um projeto cultural, de um museu com uma relevância muito importante na cidade de Lisboa e que será tanto maior, tanto mais impactante se tivermos mais entidades que gravitam à volta deste museu e que o tornam maior. Portanto, hoje em dia trabalhamos com vários mecenas, há também uma dimensão de mecenato que acaba por começar a ser melhor endereçada nesta nova proposta de lei de mecenato para a qual fomos consultados e que eu veria com ótimos olhos que fosse o mais rapidamente possível aprovada, que é o mecenato internacional. Nós vivemos num país que atrai muito investimento estrangeiro.
devíamos ter exatamente a mesma ambição do ponto de vista do mecenato, até porque há culturas onde o mecenato e a filantropia têm uma capacidade e uma dinâmica muito maior do que aquela que nós encontramos em Portugal. E deixa-me fazer uma pergunta. A Fundação tem 20 anos, o MAT tem 10 anos. Tenho notado uma evolução nos públicos, na preferência dos públicos, na educação dos públicos, no gosto dos públicos? Do ponto de vista cultural, sim. Porque às vezes as propostas expositivas que aqui estão não são as mais clássicas, quer dizer, naturalmente não são, até por vocação. A arte contemporânea tem que ser desafiadora, tem que ser disruptiva, tem que ser diferente, mas isso às vezes para um público mais tradicional pode ser chocante. Na verdade, nós atraímos audiências de todas as idades e queremos que assim seja. E entendemos como parte da nossa missão muito importante chegarmos precisamente aos segmentos mais jovens e educá-los no espírito crítico e na sua dimensão artística. E, portanto, termos de facto... Notam evolução. Notamos evolução e temos que a ter. Tem que ser... temos que fazer esta evolução com o público, não é? Temos que ser capazes de ir buscar estes públicos de todas as idades e, portanto, tanto temos, se calhar, uma exposição de pintura ligeiramente mais clássica, que vai buscar alguns públicos mais velhos, mas também permite aos mais jovens tomarem contacto com isso, como temos, por vezes, exposições mais até interativas que vão buscar os públicos mais jovens. E parece-me fundamental, porque no fim do dia a nossa missão é precisamente dar a oportunidade ao público português, às famílias portuguesas, para além de todos os visitantes internacionais que temos, mas essencialmente ao público português, darmos uma oferta artística forte e assim criarmos aqui um espaço de interação com a cultura e de formação. Porque nos parece que é uma das formas mais impactantes de prepararmos as pessoas é através da arte. São, nesse domínio, estas três, estou a falar como Fundação Gulbenkian neste caso, a Arpad Zenz e a EDP, têm propostas muito distintas, dirigem-se até a períodos históricos distintos. Conseguem perceber como é que as pessoas circulam entre elas, como é que elas são ou não são complementares, e agora, enfim, a Gulbenkian tem um desafio novo, acabou de inaugurar o seu... Reinaugurar o CAM e tem o museu também em obras. Não, mas é extraordinário que as propostas sejam muito diferenciadas. Se nós tivéssemos propostas comuns, isso dizia alguma coisa sobre o sistema artístico nacional. É importante que haja esta diversidade de ofertas. Há públicos para todo o tipo de oferta e mais virão se mais oferta tivermos. Portanto, nós fizemos, creio que Portugal teve um desenvolvimento extraordinário na oferta artística expositiva nos últimos anos. Lisboa tem uma concentração de instituições, o MAT é extraordinário, a Fundação Arpad Zenz, a oferta da Gulbenkian, temos aqui o CCB, quer dizer, temos uma oferta, depois projetos mais pequenos, inauguraram agora aqui uma série de pavilhões perto do pavilhão Julião Sarmento e outros. Portanto, o crescimento desta oferta artística é muito importante para continuar, bem, não só para os portugueses, mas sobretudo para assinalar o papel de Portugal e de Lisboa como um grande centro de produção da atividade artística, de apresentação daquilo que são as linguagens artísticas contemporâneas e o que é desejável é que de facto esta diversidade continue, não é? Se me permite, eu acho que de facto nesta pluralidade de uma oferta que é cada vez maior, nós acabamos por ter a capacidade de atrair, mesmo do ponto de vista internacional, um público muito interessante, porque alguém que venha passar férias a Lisboa numa semana não tem um museu para visitar, tem 2, 3, 4, todos com muita qualidade, e isso de facto eleva o patamar em que a cidade em si se posiciona. Portanto, acho que é extraordinariamente interessante esta multiplicidade de oferta cada vez mais, e mesmo para a atração de artistas, quando queremos atrair determinado artista para fazer uma exposição, cada vez é mais interessante expor em Lisboa, cada vez há mais interesse em fazer parte deste circuito. Portanto, eu acho que de todas as maneiras é muito interessante. Expor ou também
viver e criar em Lisboa. Viver Já e estamos, criar. já estamos a chegar a esse ponto já ou não? estamos a chegar a Porque esse esse ponto também, enfim, sabemos que essas coisas não são muito importantes e é um mundo que está a mudar. A altura foi Paris, depois Londres, depois Berlim, depois... Expor, discursar, debater, participar em conversas, participar em conferências, passou a ser muito mais interessante, mesmo para nós acabamos por organizar também muitas conferências e muitas conversas, e é cada vez mais fácil trazermos pessoas extraordinariamente interessantes para virem cá falar, porque se calhar numa mesma semana vêm aqui, vão a outro sítio, têm uma conversa interessante com alguma outra fundação ou instituição cultural. Portanto, acho que isso nos posiciona como país e como cidade de outra forma. Eu acho que, no fundo, subjacente aqui a muitas das coisas que nós dissemos, estava a questão do financiamento. E, aliás, a Vera abordou isso também. E eu acho que nós estamos na iminência de ter uma nova lei do mecenato. O financiamento não se esgota do mecenato, mas o mecenato é uma forma muito importante. E eu acho que era muito desejável, e nós também poderemos todos fazer um esforço nesse sentido, que essa lei fosse uma lei o mais consensual possível. A cultura não é, nem deve ser, e muito menos agora... O que é que pode ser controverso? Não deve ser um campo de luta ideológica e de luta... a cultura é essencialmente um espaço comum de diálogo, de convergência, e para que possamos ter uma boa lei, e para que possamos ter uma lei, nós já podemos ter tido uma lei recentemente, todos nós, penso eu, demos parecer sobre essa lei, e depois esse processo foi interrompido abruptamente, enfim, por quaisquer razões que eu não descortino, e eu acho que seria muito importante que o Governo, e em particular a nova Ministra, que não só é nova Ministra, mas é nova como pessoa, pudesse despir-se um bocado deste passado que não foi brilhante nesta matéria e tentar realmente, partindo daquilo que existe e que é um bom projeto de lei do mecenato, introduzindo as alterações, ouvindo ou voltando a ouvir as partes e os interessados, mas pudesse realmente publicar, aprovar, fazer aprovar uma nova lei do mecenato. Não é que esta lei seja tão má como às vezes se diz. Também é bom dizer isso. Esta lei não é péssima. Esta lei, em termos de benefícios fiscais, é das mais favoráveis e avançadas. Esta lei permite a majoração até 140% daquilo do donativo em certos casos, e o donativo pode ir até um máximo de 0,8 por mil da faturação. Não há muitos países que tenham estas características e sem limitações digamos, de objeto. Quer dizer, as pessoas podem doar as empresas, nomeadamente, não têm que estar limitadas pelo seu objeto social. Portanto, esta lei não é má de todo, mas é uma lei antiga, é uma lei, é curioso, estava a pensar nisso, quer a lei do mecenato, quer a lei das fundações ainda vêm do tempo da Troika. É muito curioso. A lei do mecenato com uma pequena alteração de 2021, creio eu, pequena mas importante, e portanto elas refletem um mundo que já não é o nosso atual, e refletem um contexto histórico que mudou radicalmente. Mas é como diz, tem que ser algo que perdure e que vá para além da discussão política partidária, porque as fundações vivem num tempo diferente do tempo dos governos, não é? Como dizia há pouco e bem quando deu o exemplo de Serralves. Portanto, é muito importante que se atualize e que seja algo Mas eu acho que perdure. Eu acho que isso era muito importante, que houvesse a possibilidade de fazer uma lei aspiracionalmente aprovada por unanimidade. Eu acho que isso não era impossível. Não era impossível. A minha experiência quando passei pela cultura, já lá vai muito tempo, mas era um período de grande conflitualidade ideológica, é que 90% das nossas decisões foram consensuais, foram aprovadas no Parlamento por unanimidade.
E, portanto, não era impossível, era um exemplo extraordinário que se dava sobre o papel da cultura também, que é, no fundo, aquilo que nos trouxe. As fundações são instrumentos para a cultura ou para outras coisas, mas era muito importante. Não vejo que haja nenhuma impossibilidade que isso aconteça, e poder-se-ia dar um salto em algumas matérias muito relevantes, por exemplo, em matéria de fundações, de apoio às fundações. Eu não vejo, por exemplo, porque é que não se consagra uma disposição que permitiria que os benefícios fiscais fossem dados não só às fundações existentes, mas também a quem quisesse criar novas fundações. Isso não existe. Eu sei que nós temos um déficit, as coisas têm que ser interpretadas e percebidas. Nós temos um déficit quando comparamos o nosso sistema fundacional, que não é tão escasso quanto isso. Nós temos bastantes fundações e fundações muito relevantes, e se fôssemos analisar por grandes setores, das principais instituições nacionais, na saúde, na cultura, no social, são fundações. Isso é muito importante. Mas eu acho que daria uma... Mas nós temos um problema, que é, nós não temos imposto sobre sucessões e doações na linha direta. Eu defendo que não tenhamos, não. Mas obviamente que isso é um desincentivo àquilo que acontece na maioria dos países, não é? Então, nos anglo-saxónicos, que é as pessoas, para não darem o dinheiro ao Estado, criam fundações. Nós não temos isso. Mas enfim, isso é um incentivo económico, mas haverá incentivo cultural. Há um bocadinho aquela ideia de que, de alguma forma, o que construí deu-me um pagamento, e eu no fim da minha vida, ou no fim da minha... tenho o dever quase de devolver uma parte daquilo que ganhei ao espaço público. Enfim, não tenho que devolver por impostos, apenas por impostos, porque os impostos, quem vai geri-los são outros. Eu posso fazer de outra forma. Essa mentalidade começa a existir no meio empresarial português? Eu acho que sim, e eu acho também, e aliás há estudos que provam isso, as fundações nunca tiveram uma má percepção na opinião pública. Eu acho que não é certo. Houve uma ou outra que ficaram, assim um bocadinho manchadas. Houve duas fundações, não é? Duas neste universo, que são 400 e tal fundações ativas, 1000 e tal que não sabe bem o que é que fazem, mas neste universo houve duas, e mesmo depois, pouco depois disso, o Centro Português de Fundações, que é uma instituição muito importante e que pode também dar um contributo relevante para a discussão e para encontrar soluções para muitos destes problemas, fez um inquérito, uma sondagem de opinião, e cerca de 75% tinha uma boa imagem das fundações. Portanto, as fundações, muito devido, acredito eu, em Portugal inteiro à Fundação Gulbenkian e no Norte à Fundação de Serralves. Há que dizê-lo. Mas era a opinião. Portanto, eu acho que a questão das fundações... Quer dizer, o grande problema da cultura é, de facto, o financiamento. Porque, de resto, nós temos uma sociedade extremamente criativa. Temos artistas nas várias áreas, artistas e não só, e como temos empresários, e como temos inovadores sociais, e também não é a necessidade de políticas culturais. Eu desconfio sempre muito das políticas culturais. O Estado tem que ter alguns serviços e tem que ter algumas áreas da sua responsabilidade, obviamente, mas isso não constitui uma política, porque depois não é o Estado que vai dizer quais são as óperas que vão ser exibidas no São Carlos, ou as peças que vão ser tocadas pela Orquestra Nacional. Quer dizer, portanto, a ideia de política cultural é uma ideia um pouco perversa e perigosa. Agora, tem que pôr à disposição meios, e o que o Estado pode fazer em termos de financiamento, e é muito importante, é muito relevante, e nessa área o que pode fazer através de uma lei do mecenato que seja flexível, que não parta desta desconfiança permanente em relação às pessoas. Uma vez o Artur Santos Silva contava-me esta história, que é verdadeira, sem dúvida.
ele dava muitos apoios a pequenas instituições, às bandas de música, às corporações de bombeiros, etc, etc, ao longo do ano e nas várias zonas em que ele estava ligado. Ele o banco, não é? Não, ele pessoalmente. Ele Artur. E um belo dia, o contabilista disse-lhe: Chutor, então o Chutor deve gastar aí uma pipa de massa nessas coisas todas, porque toda a gente falava no Dr. Artur Santos Silva para pedirem dinheiro e tal. Ele disse: gastam uns milhares, ou umas dezenas de milhares, não sei bem. Então vamos usar a lei do mecenato, porque isso é suscetível de ser abrangido e o senhor tem aí uma poupança fiscal relevante. E o Artur, claro, que é sensível a estas matérias, usou a lei do mecenato. No ano seguinte tinha, pela primeira vez na vida, uma inspeção das finanças à sua declaração de IRS. Quer dizer, e nós notamos na arquitetura da lei do mecenato e em muitas das disposições esta desconfiança. Claro, fiscalize-se com rigor, 100% de acordo, mas não se impeça que as coisas se desenvolvam à partida porque há uma desconfiança. E eu acho que há muitos pequenos instrumentos que podem mudar radicalmente. Por isso é que eu acho que a lei, partindo da atual, que é boa, com intervenções quase cirúrgicas, pode dar-nos um instrumento de apoio ao financiamento, nomeadamente de natureza fiscal, extremamente relevante. Também tenho essa opinião. Claramente. Aliás, foi por isso que mencionei. Acho que temos que... Há boas propostas nesta lei e acho que, de facto, gosto da ideia do António de ser algo votado unanimemente, no fundo, no sentido de termos um caminho de consenso. O nosso tempo acabou, o tempo voou, é sempre o que acontece numa conversa interessante. Muito obrigado. Esta conversa vai passar na Rádio Observador, para a qual chamo a atenção de todos também.